A infância de Cristo segundo Tomé. Capítulo 1. Eu, Tomé israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos descendentes dos gentios, a infância de nosso Senhor Jesus Cristo e tantas quantas maravilhas ele realizou, depois de nascer em nossa terra. O princípio é como segue. Capítulo 2. Esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. Represando correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com sua palavra. Fez depois uma massa mole com barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era um sabá e havia outros meninos brincando com ele. Um certo homem judeu, vendo que Jesus acabará de fazer num dia de festa, foi correndo até seu pai, José, e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho e juntando um pouco de barro fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia do sabá. José foi ter ao local e, ao vê-lo, ralhou com ele dizendo: Por que fazes no sabá o que não é permitido? Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: Voai! Os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Jesus fazer. Capítulo 3. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus, usando uma planta de vime. Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse: Malvado, ímpio e insensato! Será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raiz nem frutos. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. Os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade, e o levaram ante José, maldizendo por ter um filho que fazia tais coisas. Capítulo 4. De outra feita, ele andava em meio ao povo e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus disse-lhe: Não prosseguirás teu caminho. Imediatamente o rapaz caiu morto. Algumas pessoas que viram o que se passará, disseram: De onde terá vindo esse rapaz, pois todas as suas palavras tornam-se fatos consumados? Os pais do defunto, chegando a José, interpelaram-no, dizendo: Com um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com o povo ou tens de acostumá-lo a abençoar e não a amaldiçoar, pois causa morte aos nossos filhos. Capítulo 5. José chamou Jesus à parte e admoestou da seguinte maneira: Por que fazes tais coisas, se elas se tornam a causa de nos odiarem e perseguirem? Jesus replicou: Bem sei que essas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. No mesmo instante, aqueles que havia falado mal dele ficaram cegos. As testemunhas dessa cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas, confessando que qualquer palavra de sua boca, fosse boa ou má, tornava-se um fato e convertia-se numa maravilha. Quando José percebeu o que Jesus havia feito, agarrou sua orelha e puxou-a fortemente. O rapaz indignou-se e disse-lhe: A ti é suficiente que me vejas sem me tocares. Tu nem sabes quem sou, pois se soubesses não me magoarias. Ainda que neste instante eu esteja contigo, fui criado antes de ti. Capítulo 6. Naquela época, encontrava-se em um local próximo um certo rabino de nome Zaqueu, o qual, ouvindo Jesus falar dessa maneira com seu pai, encheu-se de admiração ao ver que, sendo menino, dizia tais coisas. Passados alguns dias, aproximou-se de José e disse: Vejo que tens um filho sensato e inteligente. Confia-o a mim para que aprenda as letras. Eu, de minha parte, juntamente com elas, ensinar-lhe-ei toda espécie de sabedoria e a arte de saudar os mais velhos, de respeitá-los como superiores e pais e de amar seus semelhantes. Disse-lhe todas as letras com grande esmero e clareza, desde alfa até ômega. Jesus, porém, fixou seus olhos no rabino Zaqueu e indagou-lhe: Como te atreves a explicar beta aos outros,
se tu mesmo ignoras a natureza do alfa? Hipócrita! Explica primeiro a letra A, se é que sabes, e depois acreditaremos em tudo o que disseres com relação a B. Começou a interrogar o professor sobre a primeira letra, porém este não pôde responder-lhe. Disse então a Zaqueu, na presença de todos: Aprende, professor, a constituição da primeira letra e repara como tem linhas e traços médios, aqueles que vês unidos transversalmente, conjuntos, elevados, divergentes. Os traços contidos na letra são de 3 sinais, homogêneos, equilibrados e proporcionados. Capítulo 7. O professor Zaqueu, quando ouviu a exposição feita pelo menino sobre tantas e tais alegorias acerca da primeira das letras, ficou desconcertado diante da resposta e da erudição que ele manifestava. Disse aos presentes: Pobre de mim! Não sei o que fazer, pois eu mesmo procurei a confusão ao trazer este jovem para junto de mim. Leva-o, então, irmão José. Rogo-te. Não posso suportar a severidade do seu olhar. Não consigo fazer com que seu discurso seja inteligível para mim. Este jovem não nasceu na terra. É capaz de dominar até mesmo o fogo. Talvez tenha nascido antes da criação do mundo. Não sei qual o ventre que pôde tê-lo carregado e qual seio pôde havê-lo nutrido. Ai de mim! Meu amigo, estou aturdido. Não posso seguir o voo de sua inteligência. Enganei-me, pobre de mim. Queria muito ter um aluno e deparei-me com um mestre. Percebo perfeitamente, amigos, a minha confusão, pois, velho e tudo mais, deixei-me vencer por uma criança. É de se ficar arrasado e morrer por causa desse jovem, pois neste momento sou incapaz de olhá-lo fixamente. Que vou responder quando todos me disserem que me deixei vencer por um rapazote? Que vou explicar a respeito do que ele me disse sobre as linhas da primeira letra? Não sei, amigos, porque ignoro a origem e o destino dessa criatura. Por isso te rogo, irmão José, que o leves para casa. É algo extraordinário, ou um deus ou um anjo, ou já não sei o que dizer. Capítulo 8. Enquanto os judeus se entretinham em dar conselhos a Zaqueu, o menino pôs-se a rir com muita vontade e disse: Frutificai agora vossas coisas e abri os olhos à luz os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos e depois charmar-vos para o alto, pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. Quando o menino terminou de falar, sentiram-se imediatamente curados todos aqueles que haviam caído sob a maldição. Desde então, ninguém ousava irritá-lo para que ele não os amaldiçoasse ou viessem a ficar cegos. Capítulo 9. Dias depois, encontrava-se Jesus brincando num terraço. Um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e morreu. Os outros, ao verem isso, foram-se embora e somente Jesus ficou. Pouco depois chegaram os pais do morto e puseram a culpa nele. Disse-lhes Jesus: Não, não. Eu não o empurrei. Apesar disso, eles o maltrataram. Jesus deu um salto de cima do terraço, vindo cair junto ao cadáver. Pôs-se a gritar bem alto: Zenon, assim se chamava o menino, levanta-te e responda-me, fui eu quem te empurrou? O morto levantou-se num instante e disse: Não, Senhor. Tu não me jogaste, porém me ressuscitaste. Ao ver isso, todos os presentes ficaram consternados. Os pais do menino glorificaram a Deus por aquele maravilhoso feito e adoraram a Jesus. Capítulo 10. Poucos dias depois, estava um jovem cortando lenha nas redondezas e aconteceu que o machado escapou e cortou a planta do seu pé. O infeliz estava morrendo rapidamente por causa da hemorragia. Sobreveio por isso um grande alvoroço e juntou muita gente. Também Jesus veio ter ali. Depois de abrir espaço à força por entre a multidão, chegou junto do ferido e com suas mãos apertou o pé injuriado do jovem, que num instante ficou curado. Disse então ao rapaz: Levanta-te já. Continua cortando lenha e lembra-te de mim. A multidão, quando se deu conta do que havia acontecido, adorou o menino dizendo:
Verdadeiramente, o Espírito de Deus habita esse rapaz. Capítulo 11. Quando tinha 6 anos, sua mãe deu-lhe certa vez um cântaro para que fosse enchê-lo de água e o trouxesse para casa. No caminho, Jesus tropeçou nas pessoas e a vasilha quebrou-se. Ele, então, estendeu o manto com o qual se cobria, encheu-o de água e levou-o à sua mãe. Esta, ao ver tal maravilha, pôs-se a beijar Jesus e foi guardando em seu íntimo todos os mistérios que o via realizar. Capítulo 12. Certa vez, sendo tempo de semeadura, saiu Jesus com seu pai para semear trigo em sua propriedade. Enquanto José esparramava as sementes, o menino Jesus teve também vontade de semear um grãozinho de trigo. Após ceifar e debulhar, sua colheita somou 100 coros, equivalente a quase 40.000 litros. Convocou em sua propriedade todos os pobres da região e repartiu com eles os grãos. José, depois, levou para si o restante. Jesus tinha 8 anos, quando operou este milagre. Capítulo 13. Seu pai, que era carpinteiro, fazia arados e cangas. Certa vez, recebeu o encargo de fazer uma cama para certa pessoa de boa posição. Aconteceu que uma das tábuas era mais curta que a outra e por isso José não sabia como proceder. Então o menino Jesus disse a seu pai: "Põe no chão ambas as tábuas e iguala-as pela metade." Assim fez José. Jesus foi até a outra extremidade, pegou a tábua mais curta e esticou-a, deixando-a tão comprida quanto a outra. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos dizendo: "Feliz de mim, porque Deus me deu este menino." Capítulo 14. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo ao mesmo tempo que a idade, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto, por isso levou-o até um outro professor e colocou-o à sua disposição. Disse o professor: "Ensinar-te-ei, em primeiro lugar as letras gregas, depois as hebraicas." Era evidente que o professor conhecia bem a capacidade do rapaz e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo, sem obter nenhuma resposta de seus lábios. Finalmente disse-lhe Jesus: "Se és mestre de verdade e conheces perfeitamente as letras, dize-me primeiro qual é o valor de alfa e então eu te direi qual é o de beta." Irritado, o professor bateu-lhe na cabeça. Quando o menino Jesus sentiu a dor, amaldiçoou-o e imediatamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. O jovem voltou para a casa de José. Este encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. Capítulo 15. Passado algum tempo, outro professor, que era amigo íntimo de José, disse-lhe: "Leva teu filho à escola. Talvez com delicadeza eu possa ensinar-lhe as letras." José replicou: "Se te atreveres, irmão, leva-o contigo." O professor o aceitou com muito receio e preocupação, porém o menino demonstrou boa vontade e progredia a olhos vistos. Certo dia, ele entrou impetuosamente na sala de aula e encontrou um livro colocado sobre a carteira. Pegou-o e, sem parar para ler as letras que nele estavam escritas, abriu sua boca e começou a falar, levado pelo Espírito Santo, ensinando a lei aos circunstantes que o escutavam. Uma grande multidão, que havia se juntado, ouvia-o, cheia de admiração pela maravilha da sua doutrina e pela clareza de suas colocações, considerando que era uma criança que assim lhes falava. José, quando soube disso, encheu-se de medo e correu imediatamente até a escola, receando que também aquele professor pudesse ter sido maltratado. Este, porém, disse-lhe: "Saiba, irmão, que recebi este menino como se fosse um aluno comum e acontece que está sobejando graça e sabedoria. Leva-o, por favor, para tua casa." Ao ouvir essas palavras o menino sorriu e disse: "Agradeço a ti, por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Será curado aquele que anteriormente foi castigado." Imediatamente o outro professor sentiu-se bem. José pegou o menino e foram para casa. Capítulo 16.
Certa vez, José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino Jesus acompanhou-o, mas aconteceu que, enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão. Tendo caído no chão, ficou completamente largado e estando já para morrer, quando Jesus aproximou-se e assoprou a mordida. Imediatamente desapareceu a dor, a cobra explodiu e Tiago recobrou imediatamente a saúde. Capítulo 17. Aconteceu depois, nas vizinhanças de José, que um menino que vivia doente veio a falecer. Sua mãe chorava inconsolavelmente. Jesus, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e do tumulto que se formava, acudiu rapidamente. Encontrando o menino já morto, tocou-lhe o peito e disse: Pequenino, falo contigo. Não morras, mas vive feliz e fica com tua mãe. No mesmo instante, o menino abriu os olhos e sorriu. Então disse Jesus à mulher: Anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. Ao presenciar o acontecido, os circunstantes encheram-se de admiração e exclamaram: Na verdade, este menino ou é um Deus ou um anjo de Deus, pois tudo que sai da sua boca torna-se um fato consumado. Jesus saiu dali e pôs-se a brincar com os outros jovens. Capítulo 18. Dias depois, sobreveio um grande tumulto, onde construíam uma casa. Jesus levantou-se e dirigiu-se até o local. Vendo ali um cadáver estendido no chão, tomou-lhe a mão e dirigiu-se a ele nos seguintes termos: Homem, falo contigo. Levanta-te e termina teu trabalho. Ele se levantou em seguida e o adorou. A multidão que viu essa cena encheu-se de admiração e disse: Esse rapaz deve ter vindo do céu, pois tem livrado muitas almas da morte e ainda seguirá livrando mais durante sua vida. Capítulo 19. Quando contava 12 anos seus pais, como de costume, foram em caravana até Jerusalém, para assistir às festas da Páscoa. Quando as festas terminaram, voltavam para casa. No instante de partir, o menino Jesus retornou a Jerusalém, enquanto seus pais pensavam que o encontrariam na comitiva. Depois do primeiro dia de marcha, puseram-se a buscá-lo entre os seus parentes. Não o encontrando, preocuparam-se muito e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Finalmente, depois do terceiro dia, encontraram-no no templo, sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos estavam atentos a ele e admiraram-se de ver que, menino como era, deixava os anciões e mestres do povo sem palavras, averiguando os principais pontos da lei e as parábolas dos profetas. Aproximando-se, Maria, sua mãe, disse-lhe: Meu filho, por que agiste assim conosco? Veja com que preocupação temos estado a te procurar. Jesus, porém, respondeu: E por que me procuravas? Não sabias acaso que devo ocupar-me das coisas que se referem ao meu Pai? Os escribas e fariseus indagaram a ela: És tu, acaso, a mãe deste menino? Ela respondeu: Assim é. Eles retrucaram: Pois feliz de ti entre as mulheres, já que o Senhor teve por bem bendizer o fruto do teu ventre, porque semelhantes glória, virtude e sabedoria não ouvimos nem vimos jamais. Jesus levantou-se e seguiu sua mãe. Era obediente a seus pais. Sua mãe guardava todos esses fatos no seu coração. Enquanto isso, Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça. Graças sejam dadas a ele por todos os séculos dos séculos. Amém.